Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui em mais uma live. Feliz porque hoje a gente vai ter um sorteio especial de constelação familiar. Para vocês que entrarem aí, bem-vindos, 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 dá um oi pra gente. E é muito legal que na live assim a gente tem a participação de vocês, então faz pergunta. O tema de hoje é um tema muito legal, que é o tema da constelação familiar. E a gente está super feliz que vocês estão aí com a gente, participando da nossa transmissão ao vivo. Então, queridos, bem-vindos todos. Estamos então aqui na nossa live. O tema de hoje é constelação familiar. Constelação familiar que a gente faz com esses bonequinhos aqui, fofos, maravilhosos. Porque a gente já atende há bastante tempo. Eu vou contar um pouco a minha história com constelação familiar. A minha história com constelação familiar se mistura com a constelação familiar no Brasil, porque eu participei desde da primeira vez que o Bert Helling veio ao Brasil, e eu vou contar um pouquinho. Essa história é um pouco a história da evolução da constelação familiar. Queridos, bem-vindos. Então, eu vou contar assim a minha experiência. Logo que o Bert veio ao Brasil, aí teve o lançamento do primeiro livro, aquele de capa vermelha, sobre constelação familiar. Eu comecei a atender com constelação familiar. Eu vou contar para vocês onde que eu comecei a atender. Na época, eu dava aula de cidadania e do programa do pré-vestibular num projeto social tocado pela empresa que na época era a Ponte SA, que é parte desse consórcio aí da CCR, que está pelo Brasil todo. E eles estavam criando um instituto, que eu ajudei lá nesse processo desde o início, e a gente fazia essas atividades com as crianças que a gente chamava em situação de risco. E foi ali que eu comecei a minha experiência prática com constelação familiar. Eram umas 50 crianças, adolescentes, pré-adolescentes, e que depois viraram meus alunos de pré-vestibular. Muitos deles passaram, são hoje formados, universitários, profissionais aí de sucesso, são os queridos e tal. E é uma das coisas muito bonitas, assim, essa minha época que eu era professor de pré-vestibular e eu dava aula do programa todo. Mário, você dava aula do programa todo? Sim, eu fui aluno de um grande mestre aqui de Niterói chamado Assis, que é um cara também que hoje tem alguns que seguiram esse modelo dele, que dá aula do programa todo de pré-vestibular, o que não é muita coisa. Se você espera de um jovem que saiba todo o conteúdo para fazer uma prova, alguém que já tinha feito vestibulares algumas vezes, foi tranquilo. E com esse grupo, a gente começou a fazer o que eu chamo de primeira fase do trabalho do Bert Helling. O trabalho do Bert, nessa época, ele estava relacionado com um tema, era ainda muito próximo da dinâmica da Gestalt terapia. Então a gente basicamente só colocava o grupo e lia o campo, entende? Assim, veio depois essas frases de cura, veio depois um trabalho mais energético, mas era basicamente essa estrutura de como ficavam as pessoas dispostas e onde que elas se sentiam melhor, onde que elas se sentiam pior dentro do campo, para onde que você virava uma pessoa, para quem que ela estava olhando, onde que a energia estava acontecendo. Isso foi um pouco a primeira fase. Depois disso, o trabalho de constelação foi amadurecendo, né? E principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil o trabalho de constelação foi ganhando esse caráter. Principalmente muita gente dessa tradição espírita, né, se aproximou da constelação. Então tinha um campo muito forte, tinha muito choro. Eu lembro que eu não aguentava muito ir para constelação nessa época. Eu participava de vários grupos com pessoas que fizeram essa formação também com Bert. Algumas pessoas assim muito queridas e principalmente o pessoal do Númina lá da Tijuca, que hoje não existe mais,
que a Regina foi para Cabo Frio, mas foi uma experiência muito rica e ela chegou a atender na Multiversidade durante os primeiros anos. Lembrando que a Multiversidade já tem 10 anos, mais de 10 anos aí de formação, em que a gente pôde amadurecer esse processo. E o que foi ficando claro para mim com o tempo é que o trabalho de constelação podia ser mais leve, assim, a gente podia conseguir os mesmos resultados sem precisar ter um desgaste emocional, sem precisar virar uma grande novela mexicana, entende? E o que é o trabalho de constelação, né? De constelação sistêmica, familiar, e por que a gente chama esse trabalho de uma constelação integral? A perspectiva integral, basicamente, eu vou enunciar para vocês assim, a gente tem diversos níveis de inconsciente. A gente tem o inconsciente pessoal, que é aquele que o Freud estudou, que o Jung descreveu também. A gente tem o inconsciente objetivo, que é, por exemplo, seu inconsciente corporal. Como que está a sua linguagem corporal? Como que está a sua coluna? Como está seu tom de voz? Como que está seu olhar, sua presença a todo instante? E isso é algo que a gente pode medir, tem diversos trabalhos corporais associados a isso, e principalmente a gente tem uma psicologia behaviorista, que é uma psicologia comportamental, que basicamente vai observar a sua conduta, o seu comportamento. A gente tem um outro campo da psicologia, que é comumente chamado de psicologia social, e na psicologia social a gente vai considerar não só o processo familiar, mas a cultura, todos os aspectos em que as práticas e fatos sociais que você está inserido para considerar como que a sua subjetividade se produz naquelas funções, naquela sociedade, naquele grupo, naquelas inter-relações. E o barato é que o quadrante que a constelação familiar vai trabalhar é justamente o quadrante sistêmico, tá? Quando a gente fala terapia familiar sistêmica, o que isso quer dizer? Nos sistemas, a gente está analisando a relação entre alguns objetos e outros objetos. Lembra como você faz um sisteminha lá na matemática? E aí você cria uma função, e aí uma vez que você bota x, você tem y. Essa inter-relação entre elementos de conjuntos é o estudo dos sistemas, porque é como um ecossistema. Um ecossistema, para quem sabe, já viu até aquela imagem bonita aí que tem um documentário sobre os lobos? Tinham tirado os lobos do parque de Yellowstone. E aí começou a dar um monte de problema, vários animais sumiram, até a água parou de fluir naquela região em função da retirada de uma espécie desse ecossistema. A mesma coisa é a leitura sistêmica de constelação. Se você às vezes retira uma pessoa ou um elemento do sistema familiar, todo o sistema sofre com aquilo. Isso é uma coisa importante da gente entender dentro da dinâmica. A gente tem algumas funções fundamentais em constelação. E uma das regras dessas funções fundamentais, ou ordens do amor, como o Bert Hellinger enunciou, é a função do pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer, todo mundo tem direito à sua sensação de pertencimento, sensação de filiação. E isso é um processo muito importante, porque o cuidar dessas nossas relações com papai e mamãe e as relações inconscientes, né? De papai com vovô, com vovó, de mamãe com vovô, com vovó, a gente vê com muita clareza como certos padrões inconscientes vão sendo transmitidos ao longo das gerações. Hoje a gente já tem muita ciência que fala disso, tá? A gente estuda, por exemplo, o fenômeno do trauma. A gente tem pessoas que, por exemplo, são descendentes de pessoas que viveram em campo de concentração e que vão, em função disso, viver e reviver, vão ter níveis de ansiedade, vão ter síndrome do pânico, sendo transmitido no nível genético, já se estuda isso hoje na epigenética, dos traumas vividos pelas gerações anteriores.
Isso é super sério e super importante para a gente identificar, porque muitas vezes a gente faz uma terapia individual, né? Uma terapia verbal, psicanálise, psicologia analítica, gestalterapia, que vai trabalhar essa sua subjetividade, ou mesmo um trabalho de comportamental apoiado numa técnica de PNL ou coach e tal. Mas a gente tem padrões inconscientes que são desse inconsciente familiar, que vão se repetindo e que são meio pragas familiares. Isso acontece muito, assim, relacionamentos que se desfazem, traições. Ah, mas por que teve essa traição? Ah, mas essa traição é um padrão. A mãe também passou por uma traição, a avó também passou por uma traição. E a gente atrai essas experiências. Isso é quase que aquilo que os antigos chamavam de uma maldição, sabe? Na Bíblia diz, você vai ficar aí 77 vezes 7 gerações sofrendo até você se libertar do sofrimento. E muitas vezes a gente não consegue se ver de fora dessa relação, a gente só tem a perspectiva individual. Então eu olho, tá aqui o meu problema, e aí eu vejo só como as projeções dentro daquele sistema, né? Então é minha mãe que me incomoda, meu pai que me incomoda, ou alguma questão afetiva. E quando você entende a dinâmica do sistema, você pode atuar de uma forma saudável dentro do seu sistema familiar. Esse é o grande barato da constelação. Por quê? Porque ela não trabalha só você. Na constelação, você se dispõe e acaba curando toda a sua família. E é a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos, que é libertá-los dos padrões inconscientes familiares que não prestam mais. A síndrome de rejeição, sim. O processo de codependência, né, de alcoolismo, que é muito frequente, é comumente um processo familiar. O processo de esquizofrenia, eu já tratei alguns casos, entende? Normalmente tem uma dinâmica familiar bem importante. As questões de rejeição afetiva, né? E aí, cara, é tão amplo assim. É só relação com a vida, é só relação com a morte, é relação com o trabalho, a relação com o sucesso. Às vezes as pessoas ficam falando, né, e fazendo programações de sucesso, etc. Mas o Bert Hellinger, por exemplo, vai associar a esse amor materno original. Como é a sua relação com o leite materno? A sua mãe estava disponível para você? Você tem esse senso de quando você chora, o universo traz o que você precisa ou não? Entende? Desde novo, você não tinha o afeto materno, não tinha o afeto paterno. Isso gera uma repercussão enorme no seu senso de merecimento das coisas da vida, que tem como esse primeiro objeto, o seio materno. Isso é claro, isso é estudado por uma série de autores na psicologia. A gente vai ver o trabalho da Ana Freud relacionado a isso. A gente vai ter uma série de repercussões de outros autores que vão falar, né, da mãe suficientemente boa, o próprio Freud descrevendo o complexo de Édipo, que vai aparecer muitas vezes em constelação familiar no que tange o relacionamento. Só para entender, né? A gente tem assim o ritual de casamento. Aí tem aquele ritual de casamento que vai lá, o pai da noiva entrega a noiva para outra pessoa. E aí todo mundo chora, porque parece que morreu, né? Essa morte simbólica é porque, de fato, a pessoa entra num outro sistema familiar, constitui uma nova família e deixa de ser filha para se tornar esposa e, em algum momento, mãe. Isso entende, uma transformação. E é por isso que esses rituais têm um sentido iniciático e de transformação energética, porque quando não acontece, muitas vezes a menina continua vinculada ao papai, a famosa filhinha do papai, que não consegue, então, dar os passos de amadurecimento para assumir a sua própria vida, se tornar mãe e, com isso, deixar essa menina em segundo lugar, né? Morrer para que uma mãe possa nascer. E essas etapas são difíceis, e como a gente tirou boa parte dos rituais da nossa vida, então a gente precisa de terapêutica para reviver parte
das iniciações psíquicas que esses rituais produziam. Um outro fenômeno é, do outro lado, o famoso filhinho da mamãe, que é a pessoa que também não consegue fazer uma emancipação psíquica e emocional da mãe, e aí se casa, e aí a mãe fica ligando, você está cuidando bem do meu filhinho, porque ele gosta disso, não gosta daquilo. Cara, isso dá um monte de problema em relacionamento. Um monte de problema em relacionamento. Aliás, crenças com relação a relacionamento, cara, a gente vai fazer daqui a algumas semanas, eu publiquei hoje, não sei bem quando, um retiro online de Theta Healing só para a gente reprogramar essas crenças de relacionamento, que eu estou atendendo várias pessoas aqui que estão tendo crise nas relações em função da quarentena, de ficar todo mundo junto aqui pelo Brasil e pelo mundo. É um fenômeno mundial. Mas essas são as bases. Não dá para você ter a maturidade de olhar para outra pessoa e estabelecer um vínculo duradouro se a pessoa continua sendo filhinho do papai, filhinho da mamãe e não consegue crescer. Então, boa parte do trabalho é reorganizar esses posicionamentos. A outra questão muito comum e muito frequente é que muitas vezes a mãe ocupa esse lugar afetivo e o pai fica alienado. Isso ganhou um nome recente, inclusive na legislação, que chama alienação parental. Tá? Que é basicamente a mãe não deixa o pai ser pai porque a segurança do filho é o que faz aquela mãe ter, vamos dizer, em inglês é leverage, né? Ter ali uma força naquela relação. Não, o filho é meu, qualquer coisa eu levo o filho, então você não pode me abandonar. Entende? Tem um monte de relação traiçoeira e manipuladora que atravessa a relação com os filhos. Isso, na hora de um divórcio, no processo patrimonial, dá um monte de confusão. Gente, preciso ganhar sorteio de hoje. Muito bem. Você sabe que quando foi o mapa astral de astrologia, a pessoa falou, eu vou ganhar, visualizou e tal, e depois ganhou. Então, boa sorte aí para você. Acho que você tem chance, vamos ver. Mas a gente está disponível para fazer atendimento e é sempre uma opção muito legal, constelação familiar. Então, gente, eu vou aproveitar para falar que a gente vai começar essa semana, amanhã, na verdade, a primeira aula. Se você estiver interessado, manda uma mensagem para a gente, porque você pode assistir uma primeira aula gratuita, tá? A escassez na família pode fazer o filho sentir culpa de muito. Uma das regras instintivas básicas, eu vejo isso com meu filho assim toda hora, é que o filho sente culpa toda vez que ele vai superar os pais. Então, se tem um padrão de escassez familiar, o filho não vai se permitir, porque ele sai da família, entende? Ele precisa de um ato heróico, e todo ato heróico, você quer romper com o padrão familiar, gera culpa. E a culpa com relação ao processo de prosperidade é muito frequente, Inclusive, assim, casamento, um monte de casamento da pessoa que casa fora da sua classe social e aí gera culpa na família, aquilo gera uma confusão enorme. Isso é super, super sério. Oi, Fred, tudo bom, queridos? Então, vamos fazer a nossa formação online aí de constelação, que é deixa eu contar, aqui na Multiversidade a gente tem uma formação de 16 meses de constelação super completa. Só que a gente vai fazer um curso agora intensivo com bonecos, porque a gente está distante, né? A gente não pode estar no campo. A gente vai fazer essa constelação com bonecos e que funciona super bem também, mas permite você atender online. A gente está nessa fase de formação online. Poderia tratar essa crença de prosperidade? Poderia, mas aí você precisa identificá-la. A questão da formação sistêmica, né? Porque tem a diferença entre a crença individual e até no Theta Healing e aquilo que é uma herança, aquilo que está no sistema familiar. Você precisa identificar exatamente onde está e às vezes vai conseguir, às vezes não. Por quê? Porque diferente das crenças verbais, as crenças de padrões infantis, elas são pré-verbais.
Então são coisas que você aprendeu lá na sua família antes mesmo de você aprender a falar. Então fica difícil às vezes só com o teste verbal identificar. Então a constelação tem um lugar próprio. O Theta Healing não substitui constelação, embora mesmo no Lightworks, assim, a gente tem um capítulo enorme com uma série de ferramentas e práticas para você fazer com relação aos pais, para curar essa imagem interna. Ajuda muito, mas eu não acho que é suficiente. Por quê? Porque o olhar que a constelação te dá é um olhar de fora. É como se você pudesse ver a sua família sem estar identificado nesse papel. E esse ele tem mais a ver com o olhar do que com a ferramenta em si. Meu filho pede muitas desculpas por tudo que ele faz. Então, essa é uma questão. Toda vez que os filhos, entende? Não recebem, e aí no caso, principalmente do pai, essa autorização, essa bênção para ir para o mundo e ir além do que os pais fizeram, a criança vai sentir culpa toda vez que estiver fazendo essa transcendência. Um dos efeitos disso, por exemplo, a gente vê essas pessoas adotadas, tipo o Steve Jobs, tem um monte de gente assim, meio sem pai, até mesmo, porque é o mito do herói, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Mas o herói, ele não tem pai, né? Jesus é Jesus, ele não é meio filho de José, entende? Quem são meus pais, quem são meus irmãos? Então você tem que meio transcender a família para depois poder reencontrar seu lugar na família. E fazer isso era marcado por esses rituais de iniciação na cultura. E você virava um guerreiro, aí tinha que ir lá, tinha que fazer, entende? Tinha que matar seus pais psicologicamente para você escutar dentro de você uma voz que é sua, escutar a sua própria consciência e não ficar com um superego estruturado das autorizações e interdições que o seu sistema familiar traz para você de forma consciente ou inconsciente. Então essa é uma questão. Agora, a constelação é uma ferramenta muito ampla, entende? A gente trabalha com constelação, inclusive dos temas que os espíritas trouxeram para o Brasil de vidas passadas. Você pode fazer uma leitura para tratamento de doença, identificar muito daquilo que é, às vezes, um ganho secundário da doença. Por que você está produzindo essa doença? O que ela tem para te ensinar? Essas lições são super importantes. Algumas dessas coisas a gente consegue resolver com Theta Healing, outras só aparecem na constelação, tá? Porque normalmente no Theta Healing você precisa saber o que você quer tratar. E nesse caso, você não consegue nem ver onde está, porque você precisa desse olhar sistêmico que é tão importante. Então essa é uma diferença aí importante. Então tem que superar, tem que ter essa bênção dos pais para você poder errar e acertar na vida, mas ir além desse programinha familiar. E isso às vezes vai ter um custo também, e a pessoa tem que ter coragem de fazer essa jornada do herói para fora da família, para transcender e depois retornar, porque senão você não cumpre seu processo de individuação, você não cumpre seu processo de realização. Então, por isso que tem muitas e muitas camadas, né? Eu chamo esse processo de holotópicos, ou seja, cada um desses tópicos, seja a relação, seja com a doença, seja a sua relação com a morte, sua relação com a vida, sua relação com o trabalho, sua relação com os seus filhos. Cada uma dessas posições, elas te colocam num lugar de ser um eu um pouco diferente. E a ideia da integração é que você possa ser você mesmo em qualquer circunstância. E quando uma pessoa já de 60 anos tem sentimentos profundos de abandono e culpa sem saber por quê, não importa muito a idade, né? Constelação, o que é importante é que qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer. Eu atendi recentemente uma pessoa que tinha, nossa, muitos dramas familiares, né? Entre eles, uma esposa que foi torturada durante a ditadura. E aquilo ficou ali meio... Ela saiu de lá falando que não foi nada, e muitos anos depois se suicidou, aquilo virou uma confusão, e a pessoa não sabia por quê, e na constelação a gente revisitou esse sofrimento todo que ela tinha passado na tortura, e aquilo liberou a família inteira, entende? Ele, a esposa multidimensionalmente, a filha, e aí todos os herdeiros. Então, o que eu mais gosto de constelação familiar é o que eu chamo de atacadismo consciencial,
que isso quer dizer? Quer dizer que você trata a pessoa, mais todos os ancestrais, mais todos os primos, todos os descendentes daquela linhagem recebem o benefício do trabalho com constelação familiar. E é claro, isso é um processo, né? Você vai trabalhando cada pedacinho disso, é intenso. Ontem eu atendi uma pessoa que ficou até meio tonta assim durante a sessão e falou, ó, por hoje é só, a gente tem que entender o quanto a pessoa consegue assimilar do trabalho, é um trabalho bem forte, é profundo, mobiliza bastante, mas é muito, muito transformador. Então, Lourdes, uma coisa importante de constelação é que você não precisa estar ali para tratar só a sua questão. Se você faz parte de um sistema familiar, através de um casamento, você pode tratar as questões do teu sogro, da sua sogra, você pode tratar algumas questões que envolvem os seus colaterais na sua família. Sim, pode fazer constelação de padrões de vida passada, entender de onde vem a relação, entender padrões que estão se repetindo, que você pode se liberar. Isso tudo é muito, muito poderoso, sim. Ah, legal. Vê se você marca uma consulta com a gente. Constelação é um processo bem, bem poderoso, bem bonito. Então, a gente tem essa relação com dinheiro também. Alguém perguntou aí, a gente pode constelar nossa relação com dinheiro, com sucesso, com a prosperidade, com senso de merecimento. Todas essas coisas são bem importantes de estarem resolvidas, né? A questão da vocação, da profissão, de você sentir que está cumprindo seu propósito. Constelação tem relação com mentores espirituais? Não necessariamente, assim. É bom que quem... Qual que é o pré-requisito para você se tornar um constelador? Isso fala muito da nossa pedagogia. O pré-requisito de você se tornar um constelador é que você tenha a sua constelação organizada. Entende? E ter a sua constelação organizada não quer dizer que está todo mundo da sua família resolvido, mas você está resolvido com todo mundo da sua família. Entende? Inclusive resolvido para falar assim, né? Recentemente tem uma turma fascista assim na família que eu falei, cara, chega, vocês ainda estão defendendo esse governo aí, eu saio daqui porque eu não aguento mais. E é a vida, entende? E você fica de bem com isso, sabe? É tipo recomendação, distanciamento social. O problema é quando você não fica bem com isso, entende? E entra em sofrimento porque está vivendo a sua vida de outra forma. Não quer dizer... no seu coração está todo mundo em paz, você ama todo mundo e tem livre fluxo de amor em todas as direções. Quando a pessoa constela e não segue os padrões que o campo passou, não, o campo ele é dinâmico, né? O campo ele informa a pessoa e normalmente produz alguns efeitos, mas ele é um processo, né? Aí a pessoa desenrolou o processo em outra direção e ela tem que ver se está bom ou se não está, né? A constelação não é um catecismo, assim, não é um mandato de um pastor tem que fazer isso. Ela informa, ela traz o trabalho para a consciência e aí a pessoa faz o que acha melhor ou possível dentro dessas circunstâncias. Mas normalmente não é uma pecinha só, né, Fred? Tem assim, várias pecinhas que estão fora do lugar no sistema e é um trabalho. E é por isso que a gente recomenda, na verdade, trabalhar cada um desses temas. A formação é para curar a gente ou para trabalhar como terapeuta? Então, na universidade a gente chama de teragogia. A gente acha, por exemplo, a Alessandra está lá na França e fez o nosso curso de florais online. Então, no curso de florais, a proposta é que você tome os florais ao longo do curso. No curso de constelação, e ele não é um curso teórico, tá? Ele é um curso telepresencial. Então, por causa disso, tá? Porque é sempre a terapia ao vivo e a cores, tá? Então, ele é um curso que acontece semanalmente, às terças-feiras. Se você quiser participar, Alessandra, da primeira aula amanhã, entre em contato com a gente. Aí a gente vai trabalhando as questões com todo mundo. O grupo é pequeno, a gente tem poucas vagas, porque a gente trabalha todo mundo, tá? Então são no máximo 10 alunos e a gente já está com mais da metade da turma preenchida. Então, porque a gente vai trabalhar com todo mundo os temas que estão sendo ensinados. Então a gente aprende, faz a terapia e aprende o processo. Porque só isso é o que garante que você seja, então, alguém que está apto a agir. E um barato de constelação é que ele desenvolve em nós uma inteligência sistêmica.
E a inteligência sistêmica, ela é às vezes surpreendente, sabe? A melhor coisa a fazer, às vezes, é sair do grupo da família. Aquilo vai provocar mais transformação do que você ficasse ali dentro debatendo, entende? Às vezes a melhor coisa é você dar uma resposta mais dura, dar uma cortada, e aquilo vai provocar mais transformação do que você achar que tem que ser bonzinho o tempo todo, entende? Então, ô Dani, o pessoal, pois é, Fred, mas cara, você pode ir se trabalhando e trabalhando do seu lado, você já viu respostas e resultados tantas vezes, é sempre um desafio. Então, essa inteligência sistêmica, ela vai ajudar no trabalho do Theta Healing, vai ajudar no trabalho como floral, porque você vai começar a enxergar o campo e as repercussões que tem dentro do seu sistema familiar. E isso é uma coisa super importante, porque senão a gente fica com essa narrativa pessoal, entende? Como se você, com você mesmo, pudesse resolver todos os problemas ao seu redor. Não, você pode, porque você é parte deles, e quando uma pessoa desata um nó, o nó é sempre um elo, né? É alguém que está prendendo o outro. Basta um soltar para aquele negócio se desatar. Por isso que é tão bonito e por isso que mesmo uma pessoa pode trabalhar temas de todo o seu sistema familiar, e isso, claro, repercute em cada família. Então, algumas pessoas vão ter uma família mais ou menos organizada, outros com mais desafios. Em termos astrológicos, se você tem lá um Netuno de casa 4, se você tem um Saturno na casa 4, temas complicados com a família para resolver, recomendo demais que você considere fazer o trabalho com constelação familiar, porque é boa parte do que a gente vem resolver, né? Quando a gente fala assim, é preciso cuidar do próximo, a gente começa pelo mais próximo mesmo, pela nossa relação familiar. E as pessoas acham que é tipo, então vai ficar tudo bem. Eu, por exemplo, acho que hoje está tudo muito bem com a minha família, mas eu posso te dizer que eu tive que trabalhar muito, né? E a outra coisa super importante de constelação é possível ter um relacionamento saudável? Se você entende que tem uma série de padrões herdados, aprendidos, que vem da sua família, que vem do seu sogro, vem da sua sogra, vem das histórias que te antecederam, e aí você tem que encarar essa sombra, e às vezes essa sombra vai ter que ser revivida, vai ter que ser integrada. Essas coisas são bem importantes da gente entender para a gente despertar essa possibilidade de compaixão, de perdão e de amor por todos os membros da nossa família. Para quê? Porque uma vez que você vai limpando esses padrões de sofrimento, de traição, de mentira, de ausência, de morte, sabe, de assassinatos, de disputas patrimoniais, de brigas entre irmãos, sabe? Eu já vi assim situações que, cara, que vocês não acreditam, né? De abortamento, de adoção de filho fora do casamento, todas essas questões batem demais e ficam reacontecendo, né? Ficam ali se repetindo, e é uma das expressões desse karma, né? Como um padrão ali de repetição. Então, se você tem no seu sistema familiar, recomendo fazer constelação familiar, seja num processo terapêutico. E se você quer fazer, e aí o convite da Multiversidade, ele é intenso por isso. Se você quiser fazer um trabalho intensivo de 6 meses, constelando toda semana e ainda aprendendo a se tornar um constelador, a gente tem um curso começando amanhã, é assim mesmo, começando amanhã porque tem poucas vagas e é presencial, às 7 horas da noite. Se você quiser assistir a primeira aula, manda uma mensagem para mim, no privado aí, na mensagem direct, e eu vou te mandar um convite para você entrar na nossa sala de aula online amanhã, às 7 horas da noite. Então, as aulas vão ser sempre às terças-feiras, e ela é uma aula telepresencial. Ela acontece com o trabalho, com cada pessoa, com os bonequinhos. Depois eu falo mais sobre o material e tal, dos bonequinhos que a gente usa. Não é amanhã, Silvio? Eu acho que é amanhã. Amanhã vai ser uma aula aberta. Não, o curso mesmo começa semana que vem, mas amanhã eu vou fazer uma aula aberta
para apresentar para as pessoas todas em geral. A gente começa na semana que vem. Amanhã a gente faz uma vivência assim geral com quem tiver interessado. Vai ser uma aula aberta, então não se preocupe. É porque a Silvia já vai estar no curso e tem outras pessoas que já vão estar presentes aí no curso, mas amanhã a gente vai fazer essa vivência, vai ser uma aula aberta, tipo aula inaugural, assim, de faculdade, tá todo mundo convidado. Quem quiser participar, manda uma mensagem direct aí pra gente, pra eu mostrar como funciona, né? Porque tem gente que nem nunca viu, não tem nem ideia do que acontece numa sessão de constelação, como que você, através dos bonecos, pode cavar e desencavar todo esse processo histórico na sua família. Então é bom, amanhã a gente vai ter isso. Quem tiver interessado, manda um direct com os dados, assim, tipo WhatsApp, para eu poder mandar o convite da nossa aula inaugural, que vai ser uma aula assim gravada e tal, para a gente poder depois divulgar também. Podemos apresentar uma situação de constelação, caminhar para outro lado. Já fiz 2 constelações e só saí com uma sensação de nada, como se a constelação fosse de outra pessoa. Então, aí é uma questão, né, cara? Por quê? Porque constelação não é uma técnica. Ela vai depender do trabalho que o constelador já fez nele mesmo, entende? E aí é isso, tem muitos estilos de constelação, principalmente no Brasil. Tem uma galera que gosta de deixar as coisas em aberto. Eu gosto de resolver, entende? Eu gosto da gente ir realmente no tema, até a pessoa tá com a sensação de que aquilo resolveu, e normalmente tem uma sensação física mesmo, peso nas costas que vai embora, sentiu a energia descendo pelas pernas, que indica o enraizamento, esse trabalho com ancestralidade. Mas tem uma galera que fica um pouco assim na superfície, e é o que a pessoa pode oferecer. Então eu não tenho muito essa experiência que você está descrevendo, não. É uma terapia em grupo, uma formação de constelador concomitante. Então, ela pode ser em grupo, pode ser um trabalho em grupo. Essa formação que a gente vai oferecer é uma formação com bonecos, tá? São uns bonequinhos aqui, incríveis, maravilhosos, tá vendo? Esse aqui é o bonequinho do vovô, olha que bonitinho, que fofinho. Esse aqui, ó, uma bonequinha, um bonequinho. E aí tem as representações de outros objetos também, sabe? Tem assim, o cachorrinho da família, sabe? Aí tem a representação assim do dinheirinho, tem os bonequinhos aqui do bebezinho, tá vendo? São os bonequinhos que a gente vai colocar, ó. Tem um negocinho do dinheirinho, esse bonequinho branquinho representa a vida, é a sua relação com essa dinâmica assim dentro da sua própria história, dentro da sua própria vida. Então fica com a gente que daqui a pouco a gente vai no Sorteiagram fazer o sorteio da nossa sessão de constelação para o pessoal que colocou no nosso sorteio aí. E a gente está também lançando, ainda não saiu o link definitivo, que tem uma burocracia lá no Hotmart de aprovação, do nosso curso online de astrologia, mas também tá incrível, maravilhoso. Eu vou mandar o link para vocês. Gente, se vocês quiserem receber essas notícias assim da Multiversidade, tem lá na bio um grupo do Telegram que a gente está usando para fazer essa comunicação instantânea, avisando e tal. Entra lá também, a gente vai mandar amanhã por lá o convite para nossa aula de constelação ao vivo. Tô achando que sairá meu nome. Pois é, o pessoal tá otimista. Eu tomara, tá? Então, e eu vou deixar um tempinho agora também pra gente responder as perguntas. Conta aí, o que mais que você gostaria de saber sobre constelação familiar, tá? Tem uma coisa muito importante de constelação familiar, o pessoal não sabe, é a constelação familiar do trabalho, das organizações. As organizações também seguem os mesmos princípios de uma família. E é muito importante a gente entender essas regras do trabalho, como que faz para trabalhar junto com o seu companheiro ou companheira, como que faz para entender o seu lugar na empresa, sabe? A empresa tem aquilo que o Bert Hellinger chamava de uma alma coletiva, e é muito importante que esse espírito da empresa esteja alinhado com o seu processo. É uma coisa muito, muito importante,
Merece sim. Se você não for sorteado, pode marcar uma consulta comigo. Embora, olha, eu tô com uma promoção, não vale para constelação, mas eu tô numa promoção de atendimento de R$ 300 para 190. Eu tô fazendo tanto mapa que eu não tô tentando fazer mais nada. Então vai ser só até o final desse mês, viu, galera? Então aproveita e marca a sua consulta. Eu vou trabalhar com a minha família, pai ou família do meu marido, as duas, tá? Sua família e a família do seu marido. E mais todos os ex e todas as ex. Então, alguém que foi casado antes, ou alguém que teve um relacionamento antes, e terminou, e como que terminou, toda essa história, ela fica no nosso registro. Então, por exemplo, eu atendi uma pessoa esses dias que ela era filha de um casamento. A mãe era amante, né? E ela ficou identificada, isso aparece no sistema, com a primeira mulher do pai. Isso acontece pra caramba, esses processos são bem interessantes de ver, e aí você fica repetindo, é como se fosse uma praga familiar desses padrões e estereótipos, é, em busca de receber o amor do pai, em busca de receber o amor da mãe, que todo mundo tem por direito divino. Tem uma das coisas boas que a gente quer para essa nova era, para esse novo momento, é que todo mundo que nasce tenha direito a ser amado pelo que é. Preciso, acho que tem karma com uma pessoa da família. Sim, tem que liberar, essas coisas acontecem. Constelação é realmente poderoso. Eu recomendo, tem livro e tal. Então, eu vou realizar aqui o sorteio. E estou à disposição para responder outras perguntas aqui importantes. Caramba, 107 pessoas comentaram. 107 pessoas concorrendo a esse sorteio. Sim, sim, vamos ver aqui. A primeira pessoa sorteada foi a Mila Mariário. Quem é a Mila Mariário? Tá aí a Mila Mariário? Vê se ela tá aí com a gente. Isso, você tá aí, é você. Maria Delario, não. Não, é a Mila Maria Rio. Você. É isso aí. Você que foi sorteado, depois me manda mensagem também com seu WhatsApp pra gente marcar e agendar a sua sessão de constelação. E é legal que você tá com a foto aí do seu filhinho, né, e tal. Então, constelação é super importante, é muito importante para as famílias é, entenderem que é possível ter uma relação saudável, entenderem que é possível criar os filhos livres desses padrões. É uma das minhas, foi durante muito tempo, minhas principais preocupações. Eu falei, cara, como que eu não vou repetir esses padrões que eu herdei com o meu filho? Entende? Isso é uma super libertação. E é, de certa forma, o que a gente deixa de melhor para o mundo, né? Imagina meus avós. Meus avós hoje deixaram. Cara, tem uma quantidade de herdeiro, assim, as gerações, né? É tipo, tem 20 primos para um lado, 20 primos para o outro, mas não sei quanto. É um monte de gente que nasceu de duas pessoas, né? Então você pensa se você deixar um filho de cuca legal, feliz na vida, no mundo, o quanto esse negócio vai passando esse amor de geração em geração. De repente tem 50 pessoas melhores no mundo. Eu não consigo aceitar a perda, minha vida estava centrada nele. Sim, pode, né? Você é filha, e tem direito a viver a sua própria vida, e tem direito a seguir seu próprio caminho e se libertar do caminho dos seus ancestrais com todo amor e carinho, recebendo ele no seu coração. Que legal. Então, Mila, a gente vai marcar aí a sua sessão, vai ser muito lindo. Então, eu vou deixar aqui uma fala final sobre constelação e a gente pode até fazer uma meditação juntos. Então, vamos fechar os olhinhos, quem estiver em casa me assistindo em qualquer momento. E vamos no nosso coração visualizar uma imagem, como uma foto dos nossos pais juntos e felizes. Não importa qual é a história, visualiza essa foto, essa imagem, esse momento e recebe essa imagem no seu coração.
E diante dessa imagem, abençoa e recebe, inclina a cabeça um pouquinho, em reverência, e recebe. E diz assim: eu sou fruto desse amor. E agradeço a meus pais pelo dom da vida. Eles fizeram o melhor que puderam para eu seguir o meu caminho, com as bênçãos deles. Eu sinto muito, me perdoo, os amo e sou grato. Queridos, feliz. Quem quiser assistir a nossa aula inaugural amanhã, manda uma mensagem em direct pra gente. Vai ser uma alegria estar com vocês, poder trabalhar um pouquinho e ouvir um pouco mais dessas questões. E a gente começa então na semana que vem, assim, quem quiser participar do curso. A questão é que a gente só tem 10 vagas, tá? Algumas já estão preenchidas. Se você tiver interesse, eu passo mais informações do curso, porque esse não é um curso online, ele é um curso assim gravado, ele é um curso telepresencial, a gente vai trabalhar toda semana, então tem um número de pessoas que eu aguento trabalhar todo mundo junto, tá bom? Então, prazer, beijo grande para vocês, até nossa próxima live aí.